Olá, sou o professor Augusto Manzano e hoje, na nossa 13ª aula, quero falar sobre funções, ampliar um pouco mais o conceito de funções que nós já apresentamos anteriormente. Nesta aula em particular, eu quero conversar com você sobre o que são funções, função nominal, função anônima, que é um recurso bastante importante na programação funcional, e propor ao final alguns exercícios de fixação. O que são funções? O termo função, matematicamente falando, deve ser entendido como a relação entre dois conjuntos, abrangendo todos os elementos do primeiro conjunto, que é o conjunto domínio, e associando somente a um elemento do segundo conjunto, conjunto contra domínio, se esta associação for uma imagem. Na computação, este termo pode ser entendido no paradigma imperativo estruturado como sendo uma subrrotina de função, tendo por objetivo retornar um valor como resposta. Já no paradigma imperativo orientado a objetos, é chamado de método ou função membro, quando definido dentro de uma classe. Porque se essa subrrotina for definida fora de uma classe, ela será uma subrrotina de função exatamente idêntica à subrrotina de função da programação imperativa estruturada. Na programação funcional, as funções são a principal essência no desenvolvimento da programação. As funções na programação funcional possuem basicamente 95% do conceito matemático e 5% do conceito computacional tradicional. É a junção desses dois universos. São, em essência, uma maneira natural de usar efetivamente os computadores para aquilo que eles foram realmente criados, ou seja, executar cálculos matemáticos. E os computadores foram criados inicialmente para atender aplicações científicas. Depois eles passaram a ser adotados no uso de aplicações comerciais e industriais, como já vimos em aulas anteriores. Qualquer uso computacional além da esfera científica foi uma extensão evolutiva de seu desenvolvimento, principalmente nos universos comercial e industrial. As funções na programação funcional podem ser definidas de maneira nominal e anônima. Até o presente momento, todas as funções que nós utilizamos nos exemplos anteriores, nos exercícios anteriores, foram funções nominais. Nós vamos tratar especialmente hoje as funções anônimas, também conhecidas como funções lambda. O que é uma função nominal? Uma função nominal é a forma mais comum de uso de funções no universo computacional. Essas funções possuem um nome de identificação para serem chamadas e utilizadas, podendo possuir ou não argumentos de entrada, mas sempre retornando um valor de saída como resposta à sua operação. Nos exercícios e apresentações das aulas anteriores, foram definidas e usadas funções nominais. No entanto, a programação funcional baseia-se não só no uso de funções nominais, mas também no uso de funções anônimas, e podemos trabalhar em conjunto com funções nominais e funções anônimas. Então, o que é função anônima? Uma função é anônima quando a ela não é definido nenhum nome de identificação. Por exemplo, a função nominal dobro pode ser implementada como dobro de número, retornando um número, onde o argumento x é apresentado como x multiplicado por 2. Na forma anônima, pode ser definida, por exemplo, como lambda de x, e esse lambda está sendo representado ali pelo símbolo cachimbo, que é o símbolo desse traço vertical, com 3 sinais de maior que nesse caso eu vou ler como sendo lambda de x sendo x vezes 2. Então os símbolos maior que, maior que, maior que, eu vou estar lendo como sendo. Então temos ali lambda de x sendo x multiplicado por 2. Isso ocorre a partir da função identidade, onde f de x é igual a x vezes 2. Essa função identidade, quando a gente escreve matematicamente f de x, por exemplo, é uma função lambda, naturalmente, porque é uma função que não tem nome. Eu estou definindo ela naquele momento para justificar que x está sendo multiplicado por 2, ou seja, que x está sendo calculado a partir do seu dobro.
Operacionalmente, uma função nominal, após ser definida, pode ser usada a qualquer momento. Quando eu defino uma função com nome, ela fica ali reservada na memória para o momento que eu quiser fazer uso. Se eu gravar o conteúdo da memória em um arquivo como um módulo ou uma biblioteca e retornar ao ambiente num outro momento e chamar este arquivo, eu tenho aquela função disponível para o meu uso a qualquer momento. Uma função anônima deve ser usada imediatamente à sua definição, pois seu evento de ação é momentâneo, ou seja, eu escrevi uma função anônima, eu tenho que fazer uso dela imediato, porque caso contrário eu perco esse acesso. Funções nominais são definidas quando há necessidade de fazer uso delas mais de uma vez. E as funções anônimas são estabelecidas quando necessitam ser definidas para uso imediato, ou seja, vai ser usada uma única vez e não necessita ser definida, ficar na memória para um uso posterior. As funções anônimas são baseadas na definição de cálculos chamado cálculos lambda, e por conseguinte no uso de funções lambda. Então, funções anônimas também são chamadas de funções lambda. Resumidamente, uma função lambda é uma expressão funcional sem nome definido. Ela é criada para uso imediato, a qual não fica armazenada na memória como as funções nominais. Considere a função identidade f de x sendo x vezes 2 e representado na forma lambda como lambda de x sendo x vezes 2, que tem por finalidade apresentar os valores de um conjunto imagem, sendo o domínio representado pelo x de f de x no contradomínio com a imagem de x vezes 2. Basicamente, é essa a visão que eu tenho que ter, é esse o conceito que eu tenho que ter em mente para fazer uso de cálculos lambda. No contexto de definição do lambda cálculo em português funcional para a função lambda de x sendo x vezes 2, ter-se-á o código, por exemplo, barra vertical x, que eu vou ler como lambda de x, o sinal maior que, que eu vou estar lendo sendo, então lambda de x sendo x multiplicado por 2, ou dizendo o dobro de x. Uma vez que a função anônima não é armazenada em memória, esta deve ser usada imediatamente à sua definição. Por exemplo, se eu escrever lambda de x sendo x vezes 2, coloco em português funcional o símbolo de cifrão e o 9, eu quero dizer que este resultado deve ser apresentado como 18. O uso imediato da função lambda em português funcional é definido após a indicação do símbolo cifrão, isso em português funcional, com a definição de um valor de operação, neste caso, 9, para obter o resultado 18. Na linguagem ROP, a definição de um cálculo lambda é realizada a partir de uma sintaxe especial. Por exemplo, abro parênteses, contra barra x sendo x vezes 2, fecha parênteses. Isso eu leio lambda de x sendo x multiplicado por 2. Passando o resultado 9, eu vou obter o valor 18. Mas eu também posso escrever em ROP, abre parênteses, lambda de x, sendo x vezes 2, fecha parênteses, 9, ponto e vírgula. E vou ter o resultado 18. Usar o contrabarra ou a palavra lambda é opcional. Obviamente, usar o contrabarra poupa muito mais tempo do que escrever a palavra lambda, mas internamente a linguagem ROP converte o contrabarra x para lambda de x. Vamos ver isso sendo operacionalizado na linguagem ROP. No ambiente ROP, escreva então, abre parênteses, contra barra x sendo x vezes 2, fecha parênteses, espaço 9, ponto e vírgula, e acione Enter e você tem o valor 18. Na sequência, escreva, abre parênteses, lambda de x, sendo x vezes 2, fecha parênteses, espaço 9, ponto e vírgula e Enter, e veja que o resultado foi exatamente o mesmo, porque ambas as formas de escrita são válidas e representam a mesma coisa. Um exemplo mais complexo pode ser a função lambda de xy sendo x mais y, a partir da função identidade f de xy igual a x mais y, com a indicação dos argumentos 1 e 9, a fim de obter o resultado 10. Então veja que em português funcional eu posso escrever lambda de xy sendo x mais y, cifrão 1,9. Isso é para português funcional. Em ROP, eu posso escrever, abre parênteses, contra barra, abre parênteses,
x, y, fecha parênteses. Esse parênteses depois do contrabarra é obrigatório, porque eu estou operando com mais de um argumento, e nós já sabemos que quando eu tenho mais de um argumento em ROP, eu preciso dos parênteses, sendo então x mais y, fecha parênteses, e para passar os dois valores, 1 e 9, esse 1 e 9 deve estar separado por vírgula, também dentro de parênteses, porque mais de um argumento tem que ser especificado dentro de parênteses. Vamos ver então esta operação sendo executada na linguagem ROP. Agora no ambiente ROP, escreva a função, colocando ponto e vírgula ao final e acionando o Enter, e você vai ter o valor 10. Neste caso, como são funções anônimas, se eu executar o comando display, você vai ver que elas não foram registradas em memória. Então eu não tenho o porquê tentar gravar essas funções para uso posterior. Elas só valem no momento em que são definidas. Por isso que o valor tem que ser passado imediatamente, porque se eu tentar executar aqui, por exemplo, vamos só fazer esta ação. Se eu tentar executar apenas a função sem passar os valores, o ambiente diz para mim que é uma função lambda de xy, sendo x mais y. Ele indica que ele recebe dois argumentos, num tralha num, e devolve a seta para a direita, devolve como resposta um valor numérico. Somente isso. Então ele não fez a operação. Está aguardando que os argumentos numéricos sejam passados imediatamente após a sua definição. É comum que funções lambda sejam representadas apenas com um só parâmetro. Desta forma, o estilo com x e y anterior não é convencional, ou seja, esse estilo aí, lambda de xy, sendo x mais y, normalmente não é escrito desta forma. Pode ser representado como lambda de x sendo lambda de y sendo de x mais y, onde a função lambda de x recebe como argumento a função lambda de y, que por sua vez recebe como argumento x mais y, passando os valores 1 e 9 no formato de português funcional, ou o seu estilo na forma escrita na linguagem ROP. Vamos ver então essa execução desta ação na linguagem ROP. Agora no ambiente ROP basta escrever a função, colocar ponto e vírgula e acionar Enter, e apareceu o valor 10. E se eu rodar esta função sem o uso dos valores, eu terei então ali, lambda de x sendo lambda de y sendo x mais y. E observe que coisa diferente. Anteriormente eu tenho ali num, tralha num, saída num. Aqui eu tenho num, saída num, saída num. Por isso que não colocamos o 1 e o 9 entre parênteses e nem separando-os por vírgula, porque o 1 está sendo passado para o x e o 9 está sendo passado para o y, separadamente 1 a 1. O modelo matemático que estabelece funções lambda baseia-se no algoritmo lambda de x sendo x, em que a função lambda, representado por essa letra grega, recebe o argumento x e efetua, o ponto está dizendo, sendo esse ponto, ele diz que é para efetuar a ação que está prevista em x entre parênteses, e isso gera um determinado resultado. O argumento indicado após o símbolo lambda, como lambda de x, caracteriza-se por ser o identificador do argumento fornecido para a função. A expressão indicada após o símbolo de ponto representa o corpo da função, ou seja, sua definição propriamente dito, melhor dizendo, a sua ação. A partir da noção básica do que é e como pode ser usada uma função anônima para execução de um lambda cálculo, é pertinente conhecer os detalhes sobre variáveis livres e variáveis ligadas que são usadas dentro deste universo. As variáveis livres se referem às variáveis indicadas à direita do operador ponto, que não estão referenciadas ao lado esquerdo do operador na forma de argumentos. As variáveis ligadas se referem às variáveis indicadas à direita do operador ponto, que estão referenciadas ao lado esquerdo do operador na forma de argumentos. Por exemplo, se eu tiver a construção lambda de x ponto, abre parênteses, xy, fecha parênteses,
A variável y é a variável livre, a variável x é a variável ligada. Veja que x tem a representação do lado esquerdo e do lado direito, mas o y tem a sua representação do lado direito, mas não tem nenhuma relação com o lado esquerdo. E isso foi o conceito usado no último exemplo. O segundo exemplo eu tenho ali lambda de x, referenciado com os argumentos x, y e z. Y e z são livres e x é uma variável ligada. Já no exemplo abaixo, terceiro exemplo, lambda de xy, sendo então x, y, z, a variável z está livre e as variáveis x e y estão ligadas. As variáveis ligadas, por sua natureza, referem-se ao uso de variáveis locais definidas dentro do âmbito de operação de uma função anônima. Já as variáveis livres caracterizam-se por serem entidades com escopo global definidas fora do âmbito de operação da função. Para que a operação com variáveis livres seja possível, é importante que a variável esteja declarada externamente. No entanto, esta prática deve ser evitada dentro do escopo da programação funcional. Quando muito, eu posso definir de forma livre uma variável dentro da própria função, uma variável que não vai ser usada como argumento. Mas isso é um assunto para uma outra aula. Veja a seguir, como mero exemplo operacional, o uso da função anônima lambda de x sendo x mais y. Veja que o x é o argumento passado e y é um argumento livre. Eu não tenho esse argumento definido junto ao lambda de x. Para demonstrar a operação da função lambda de x sendo x mais y, em português funcional, eu vou definir uma variável y externamente, com valor 1, e vou escrever a função lambda de x sendo x mais y recebendo 9. Ele vai me dar o resultado 10 porque ele vai pegar o 9 que eu estou passando para x e vai somar com 1 que está registrado do lado de fora. Em Hope, essa variável será declarada como se fosse uma função de constante. Então eu vou declarar ali um y como numérico e associar um valor 1 a esse y, e depois eu vou fazer a operação. Vamos ver esta ação sendo executada dentro do ambiente Hope. No ambiente logo, em primeiro lugar, escreva a definição da variável y com valor 1, e na sequência escreva lambda de x sendo x mais y, passando o valor 9, ponto e vírgula, acionando Enter, e você vê a apresentação do valor 10. Se eu usar aqui o comando display, nós vamos ter na memória apenas a definição da variável y na forma de constante ao estilo função. O uso de cálculos lambda na forma de funções anônimas é considerado por diversos profissionais da área da computação como a menor linguagem de programação universal do mundo. Vamos agora aos nossos exercícios de fixação. Primeiro exercício pede criar função anônima f de x sendo x mais 1 que retorne o seu valor sucessor. O 2, criar função anônima lambda de ab sendo a mais b ao quadrado que retorne o resultado do quadrado da soma dos valores fornecidos. O terceiro exercício, criar função anônima lambda de a sendo lambda de b sendo a mais b ao quadrado que retorne o resultado do quadrado da soma dos valores fornecidos. E o quarto exercício, criar função anônima lambda de PA sendo P dividido por A ao quadrado que mostra o IMC, o índice de massa corporal de uma pessoa. Para o desenvolvimento dessa aula, além do ambiente Hope, utilizei o modelo Matrix do site fppt.com. Muito obrigado pela sua participação, por ter acompanhado a aula, um grande abraço e até a próxima!